A Dama de Ferro Sanai Takaichi fez algo que Xi Jinping não conseguiu lidar. O mito da intocabilidade de Pequim no mar desmoronou em uma única noite. Durante anos, a frota fantasma da China, aterrorizando as águas da Ásia-Pacífico disfarçada de frotas pesqueiras civis, encontrou um obstáculo inesperado. O Japão puxou o gatilho na noite de 13 de fevereiro sem hesitação, alterando para sempre o equilíbrio de poder e as regras de engajamento no Pacífico. As águas ao largo da prefeitura de Nagasaki, no sudoeste do Japão, há muito tempo eram uma frente silenciosa em uma ocupação marítima furtiva. No entanto, em 13 de fevereiro de 2026, essa tensão silenciosa sob as ondas deu lugar a uma confrontação ensurdecedora. A Agência de Pesca do Japão e as unidades da Guarda Costeira travaram um alvo realizando atividades ilegais dentro da Zona Econômica Exclusiva, ZE, em seus radares. Este alvo estava longe de ser um simples barco de pesca. A embarcação de alta capacidade chamada Kyung-dong-yu e descrita por oficiais como um barco de pesca com rede de tigre era, na verdade, uma extensão dos elementos de guerra não convencional de Pequim no mar. Quando os navios de patrulha japoneses ordenaram que parasse para inspeção conforme exigido pelo procedimento, a embarcação chinesa deliberadamente ignorou o chamado, aumentou sua velocidade e realizou uma manobra de fuga provocativa. Porque Pequim lhes ensinou que o Japão não pode intervir, só pode observar. Mas desta vez, o cenário havia mudado. Após uma perseguição naval implacável, as forças japonesas apreenderam a embarcação e imediatamente prenderam o capitão chinês de 47 anos, chocando Pequim. Isso não foi uma violação de fronteira rotineira. Foi a maneira de Tóquio dizer a Pequim: você ultrapassou o limite e o jogo acabou. Isso foi uma primeira vez desde 2022. O Japão havia aprisionado a tática de ocupação de estilo civil da China em suas próprias águas. No entanto, as águas ao largo de Nagasaki não eram o único lugar onde a respiração de Pequim estava sendo cortada. Apenas 5 dias após esse choque no mar, o espaço aéreo sobre o Mar Amarelo também se transformou em uma armadilha mortal para a China. De acordo com a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul, na quarta-feira, 18 de fevereiro, jatos F-16 dos Estados Unidos tiveram uma breve confrontação no espaço aéreo com jatos chineses. Os caças F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos, que decolaram da base aérea de Osan, no oeste da Coreia do Sul, não estavam em um voo de patrulha de rotina. Quando os jatos americanos entraram na zona cinzenta entre as zonas de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul e da China, ADIZ, os jatos do Exército de Libertação Popular da China, PLA, decolaram para interceptá-los. No entanto, o resultado foi uma derrota completa para a China. Os F-16 americanos interceptaram os jatos chineses em segundos, travaram neles e construíram uma barreira militar que não deu espaço para Pequim. Assim como paralisou bombardeiros russos perto do Alasca, a estratégia de interceptação instantânea e agressiva de Washington no Mar Amarelo destruiu a ilusão de domínio do espaço aéreo da China na região. Essas sucessivas crises marítimas e aéreas que eclodem em apenas alguns dias não são coincidência. Para entender a anatomia de todos esses eventos, precisamos olhar para a famosa estratégia de zona cinzenta da China no Pacífico. Por muito tempo, a administração de Pequim tem usado barcos de pesca com aparência civil no mar e jatos assediando fronteiras no ar como armas assimétricas para ocupar lentamente fronteiras sem desencadear um conflito militar. No entanto, a muralha de aço do Japão no mar e o bloqueio agressivo dos Estados Unidos no ar destruíram um jogo insidioso de intocabilidade e assédio da China em apenas uma semana. Então, por que as regras do jogo de repente se tornaram tão rigorosas tanto no ar quanto no mar? A resposta para essa pergunta está na mudança de liderança em Tóquio e na ascensão de uma nova Dama de Ferro. Por anos, o Japão, preso sob uma constituição pacifista sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos, agora quebrou essas correntes. As amarras constitucionais que militarmente paralisaram o Japão desde a Segunda Guerra Mundial estão sendo rompidas pela determinação semelhante à de Thatcher da primeira-ministra Sanai Takaichi. A nova Dama de Ferro do Japão, a doutrina agressiva de aumento de armamentos de Sanai Takaichi, que tem como alvo direto a China, desencadeou um pânico sem precedentes nos corredores de Pequim. Porque a autoridade de Xi Jinping, que estava exibindo uma falsa demonstração de força contra os Estados Unidos e o Japão externamente, foi efetivamente destruída pelos golpes que sofreu internamente. Levado a uma paranoia profunda após a chocante tentativa de golpe organizada por seu amigo mais próximo, Xi essencialmente declarou guerra ao seu próprio exército, expurgando 33 dos 40 principais generais e colapsando completamente a estrutura de comando. Este exército debilitado, agora liderado por apenas 7 generais restantes, decapitado e despojado de sua competência operacional, está ainda mais apavorado com a nova doutrina militar do escudo de aço de Takaichi.
Essas crises que eclodiram esta semana não são um evento isolado no meio do oceano. Pelo contrário, são um momento em que uma enorme pressão geopolítica que vem se acumulando há meses veio à tona. As raízes do incidente não estão tanto nas profundezas das águas, mas nas tentativas fracassadas de chantagem diplomática da China contra o Japão, que agora se voltaram contra ela. O desenvolvimento que desencadeou essa chantagem foi o discurso histórico proferido pela primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi no parlamento japonês em novembro de 2025. Takaichi declarou que qualquer intimidação chinesa a Taiwan ou tentativa de tomar a ilha à força resultaria em intervenção militar direta do Japão, traçando a linha vermelha mais espessa contra a hegemonia regional de Pequim. A administração de Pequim imediatamente lançou uma guerra econômica e psicológica em grande escala para punir o Japão por este movimento inesperado e agressivo. Através de diplomatas guerreiros lobo que desconsideraram as regras de cortesia diplomática, foi exigido um pedido de desculpas de Takaichi. No entanto, quando o Japão se recusou a recuar, o mecanismo de retaliação da China entrou em ação total. Piu, 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 piu. Um grande boicote turístico contra o Japão foi lançado e as viagens dos cidadãos foram restringidas. As importações de frutos do mar japoneses foram suspensas, concertos foram cancelados e até a diplomacia dos pandas foi interrompida, com os 2 pandas no Japão sendo retirados. O objetivo fundamental da China aqui era danificar a economia japonesa, levar o público ao pânico e criar uma onda de agitação civil que colapsaria o governo Takaichi internamente. Os ataques econômicos de Pequim, em vez de enfraquecer o Japão, serviram como um catalisador que acelerou a estratégia de redução de riscos de Tóquio, na qual vinha trabalhando há mais de uma década. O Japão já havia construído sua imunidade econômica ao mover sistematicamente suas cadeias de suprimentos para longe da China e transferir sua produção para países do Sudeste Asiático e Índia. A China, que colocou o Japão de joelhos com um embargo de elementos de terras raras em 2010, encontrou um Tóquio revestido em armadura de aço contra a chantagem econômica quando usou a mesma arma em 2026. A arma de coerção econômica da China foi completamente embotada e tornada ineficaz pela resistência do Japão. Além dessa resistência econômica, as repercussões do incidente na política interna japonesa foram uma completa decepção para Pequim. A percepção de ameaça externa criada pela China, em vez de incutir medo no povo japonês, consolidou as políticas nacionalistas e focadas na segurança do primeiro-ministro Takaichi. Os eleitores japoneses recompensaram a postura firme de Takaichi contra a China nas urnas, garantindo-lhe uma vitória esmagadora, enquanto figuras mais velhas e moderadas como Toshihiro Nikai, que já foi influente dentro do Partido Liberal Democrata, LDP, e defendia políticas alinhadas com Pequim, perderam influência. Figuras como Taro Aso, que viam a ascensão da China com desconfiança e favoreciam uma abordagem linha dura, moveram-se para o centro. Em vez de dividir o Japão, as ameaças da China aguçaram a consciência de defesa do país e uniram a estrutura política em torno de um único objetivo. Com esse forte apoio político interno, o governo Takaichi acelerou o processo de reescrever a doutrina de defesa do Japão a um ritmo sem precedentes. As correntes da Constituição pacifista, que tem debilitado militarmente o Japão desde a Segunda Guerra Mundial, estão sendo quebradas uma a uma. A meta de aumentar os gastos com defesa para 2% do PIB foi antecipada em 2 anos completos para o final de 2026. Este aumento maciço do orçamento fará do Japão uma das maiores potências militares do mundo, um movimento crítico para contrabalançar a superioridade convencional da China na Ásia Oriental. O Japão agora não é apenas um gigante econômico, mas também um ator militar com a vontade de moldar a segurança regional por sua própria iniciativa. O plano de estrangulamento diplomático e econômico da China, projetado para isolar Taiwan e neutralizar o Japão, saiu pela culatra. O capitão preso em Nagasaki e o navio apreendido não são meramente uma ação de aplicação da lei neste contexto, mas também um monumento à estratégia marítima em colapso da China. Pequim despertou o Japão com suas próprias políticas agressivas, acelerou a independência econômica e militar de Tóquio e ergueu uma barreira intransponível contra ela no Pacífico. O efeito dominó do incidente é uma realidade indiscutível, mostrando que a era da China de intimidar a região para a submissão acabou e que as regras do jogo agora são definidas por Tóquio. Para compreender a profundidade estratégica deste confronto severo ao largo de Nagasaki, é essencial examinar a evolução da arquitetura de segurança do Japão e seu impacto devastador na doutrina A2-AD, anti-acesso, negação de área da China. A base legal subjacente ao incidente é a Lei de Paz e Segurança, que entrou em vigor em 2015 e revolucionou a compreensão do Japão sobre segurança.
Com esta lei, a administração de Tóquio introduziu o conceito de situações de ameaça à vida, Sonritsu Kikijitai, na literatura, estabelecendo que o Japão poderia exercer seu direito à autodefesa coletiva, mesmo que não fosse diretamente atacado, mas se um ataque a um país com o qual tem laços estreitos ameaçasse sua própria sobrevivência. Qualquer crise ou bloqueio no Estreito de Taiwan ameaçaria diretamente as ilhas Ryukyu do Japão e rotas comerciais marítimas vitais, tornando-se uma ameaça existencial que se encaixa perfeitamente nesse conceito do ponto de vista do Japão. O objetivo do Exército de Libertação Popular, PLA, de alcançar a capacidade de invadir Taiwan até 2027, criou um problema de 2027 na região, onde o tempo está se esgotando. Os Estados Unidos têm tentado manter o equilíbrio ao seguir uma política de ambiguidade estratégica há anos em resposta ao aumento militar de Pequim. Enquanto deliberadamente deixava incerto se os Estados Unidos interviriam, visando complicar os cálculos da China, o efeito dissuasor dessa política estava se erodindo cada vez mais diante da crescente audácia militar de Pequim. É aqui que o Japão entra. A promessa do primeiro-ministro Takeishi de intervenção militar direta no caso de um ataque a Taiwan, seguida pela apreensão de uma embarcação chinesa como resposta tangível, representa uma mudança geopolítica massiva, transformando a ambiguidade estratégica do Pacífico em clareza estratégica através das ações de Tóquio. A postura proativa e intransigente do Japão criou um efeito dominó sísmico em toda a Ásia-Pacífico. Taiwan, que a China tem tentado isolar, imediatamente acolheu a ação agressiva do Japão para proteger a estabilidade regional e apelou aos países democráticos para formarem uma frente unida contra o autoritarismo. No entanto, o verdadeiro checkmate estratégico veio com a iniciativa de Tóquio de expandir sua rede de alianças regionais. As ondas do evento rapidamente chegaram às costas da Austrália, com Tóquio posicionando Canberra como seu maior parceiro de defesa depois dos Estados Unidos, avançando para uma fase de profunda integração de forças e planejamento militar conjunto. A China, na armadilha que montou para isolar o Japão, encontrou-se diante de um enorme anel de aço formado pelo eixo Estados Unidos-Japão-Austrália, que está cada vez mais militarizado. O plano de Pequim de aproveitar a incerteza estratégica para estrangular a região, intimidar seus vizinhos com táticas de zona cinzenta e extrair concessões diplomáticas através de chantagem econômica foi destruído pela intervenção direta do Japão. A frota fantasma de aparência civil da China no mar não é mais uma ameaça intocável. Pelo contrário, tornou-se um alvo legítimo para a guarda costeira do Japão e marinhas aliadas. Sob a liderança de Takeuchi, o Japão testou pessoalmente e refutou a doutrina de diplomacia coercitiva da China no campo. A administração de Pequim aprendeu da maneira difícil que suas táticas de pressão não vão pacificar o Japão. Pelo contrário, elas fornecem uma justificativa legítima para acelerar o rearmamento do país. Em um momento em que o sistema internacional está polarizado e os equilíbrios políticos internos dos Estados Unidos estão testando alianças globais, a assunção de responsabilidade do Japão, como um ator de segurança regional, colocou a China em um dilema estratégico. A narrativa de ascensão pacífica de Pequim deu lugar a um isolamento agressivo que une seus vizinhos e legitima sua corrida armamentista. A China perdeu sua vantagem de movimento no tabuleiro de xadrez do Pacífico e está presa na ilusão da zona cinzenta que criou. Isso não é apenas a prevenção de uma incursão marítima, mas um golpe estratégico à hegemonia da China na Ásia-Pacífico. A frota fantasma da China, que aterrorizou as águas do Pacífico por anos sob o disfarce de embarcações civis, escreveu o capítulo final de sua própria lenda na costa de Nagasaki. A complexa teia de medo tecida por Pequim através de coerção econômica, ameaças diplomáticas e táticas de zona cinzenta foi eliminada da noite para o dia pela intervenção resoluta e intransigente do Japão. Emergindo da sombra de sua constituição pacifista, Tóquio se ergueu como a potência dominante moldando a nova arquitetura de segurança da região. A China, ao tentar encurralar o Japão, ficou presa sob o peso de sua própria intimidação militar e econômica. O tabuleiro de xadrez no Pacífico foi agora virado, e o lado que está reescrevendo as regras é, com absoluta determinação, a Terra do Sol Nascente. O jogo acabou. O dragão vermelho está agora preso. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por